Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui com Flávio Pripas. Tudo bom, Flávio? Tudo, obrigado pelo convite, é um prazer conversar com todo mundo. Nossa, é uma honra estar com ele aqui no Cubo, a gente está num evento, né? E ele aproveitou para tirar um espacinho aqui para falar com a gente, contar sobre a história do empreendedorismo inovador no Brasil, porque você faz parte dessa história, né? Olha, eu acho que eu fiz algumas coisas, eu estou nesse mundo desde 2008, já faz algum tempo e deu para participar um pouco. Então, conta um pouquinho aí como é que foi esse começo, né? 2008, montou uma startup lá onde, na época, ninguém sabia o que era startup. Sabe que em 2008, eu estava no auge da crise do mercado financeiro e eu era diretor de tecnologia no mercado financeiro. E eu fiz um site de brincadeira de final de semana e à noite. O mercado financeiro, ele implodiu em setembro de 2008. Começo de 2009, o meu site, que era uma rede social que eu criei numa época que nem existia o termo rede social, ele começou a atrair 30 mil pessoas novas por dia. E eu tomei a decisão de pedir demissão e virei empreendedor. Ou seja, aquela crise do mercado financeiro lá em 2008 acabou direcionando toda a minha trajetória, toda a minha jornada. Tanto que eu falo, a gente tem que aproveitar uma crise. Eu aproveitei a crise de 2008 para mudar a minha história. Agora a gente acabou de passar por uma crise sanitária global em 2020 e tem muita gente que aproveitou também para mudar a história. A forma que trabalha, a forma que se comporta, como faz as coisas no dia a dia, como se relaciona. E isso é muito legal, a gente poder realmente reescrever o nosso dia a dia por conta de algo que aconteceu no nosso entorno. Fazer da crise a oportunidade. Fazer da crise a oportunidade. E Flávio, você tem essa história, assim, você ajudou a construir a história do empreendedorismo tecnológico inovador no Brasil, né? A gente está aqui no Cubo, você é um dos criadores, dos idealizadores do Cubo. Eu fui convidado para desenhar e para liderar o Cubo lá no começo. Aliás, eu só fui convidado para desenhar e liderar o Cubo porque em 2010 eu organizei um evento para empreendedores, aquele encontro de empreendedores que chamava BR New Tech na época. Então a gente organizou o primeiro em dezembro de 2010, nossa, já fazem 13 anos, o tempo passa, né? Então em dezembro de 2010 foram 100 pessoas, no segundo em janeiro já foram 150, no terceiro já foram 200. A gente fez mais do que 100 edições do BR New Tech e eu acabei sendo o protagonista dessa questão de você colocar os empreendedores, investidores, as pessoas no mesmo lugar para gerar valor, para gerar negócio. Em 2014, eu estava com minha segunda empresa, aquela minha primeira empresa rede social eu vendi em 2014, abri uma segunda empresa, uma exchange de Bitcoin, compra e venda de Bitcoin em 2014, e quando eu estava fazendo fundraising, quando eu estava levantando capital para minha segunda empresa, eu fui falar com o pessoal da Redpoint Ventures. Hoje eu sou sócio deles, então a história, né, o mundo como ele gira, mas eles falaram, olha Flávio, a gente não vai investir na sua empresa, porque em 2014 ninguém está investindo em Bitcoin. Só que a gente está falando com o Itaú de fazer um projeto que pode mudar a cara do empreendedorismo no Brasil. A gente queria que você ajudasse a desenhar e cuidasse desse projeto. Você topa? Eu falei, não topo. Ah, mas você não quer conversar com o Ricardo Guerra, com o Roberto Setúbal? O Ricardo Guerra, CIO do banco até hoje. Não, com certeza, eu tinha uma empresa de Bitcoin. E na conversa foi um negócio muito legal, porque o Guerra e depois o Setúbal, eles falaram o seguinte, olha, a gente quer se aproximar de startup. A gente está ouvindo falar de startup, era 2014. A gente não sabe o que é uma startup. Nenhuma grande empresa sabia o que era uma startup em 2014. A gente tem tanto de grana e uma carta branca para você desenhar o projeto. Você topa? Eu só quero ficar próximo. Ficar próximo desse mundo de startup para um dia decidir como banco se eu vou investir em alguém, se eu vou fazer projeto com alguém, se eu vou comprar alguém ou se eu vou ser concorrente de alguém. Foi assim que começou o projeto do Cubo. A gente começou em outubro, novembro de 2014, abriu as portas em setembro de 2015. E eu fiquei à frente do Cubo ao longo de 4 anos e 5 anos no conselho também. Então é legal voltar para casa agora num evento como esse. E ver essa grandiosidade, né? Mais de, 400, centenas de startups que começaram aqui, que já foram vendidas, que fizeram acordos. E essa junção também entre startups, o mundo da startup com o mundo das corporates. Como é que se dá isso? Sabe que eu uso 3 palavras para definir uma startup: escala, velocidade e execução. Uma grande empresa, ela tem escala, ela sabe executar, ela não tem velocidade. E o que está acontecendo no mundo hoje em dia? O mundo está mudando cada vez mais rápido. Se a empresa não tem velocidade, se a empresa não tem agilidade, ela não consegue entregar para o mercado, para os clientes dela o que os clientes estão pedindo. Então essa junção entre esse mundo de startup e grande empresa é importante, porque para a startup é um grande cliente, pode mudar aquela startup de patamar.
Para a grande empresa, é aquele componente de velocidade que estava faltando, para que a grande empresa consiga fazer as coisas de uma maneira diferente. E o Cubo, ele ensinou o mercado que essa junção ela dá certo, que essa junção ela gera valor para todo mundo e, bom, o cenário agora de 2023 é completamente diferente do cenário de 2015, quando a gente começou. Sim, hoje a gente fala de inovação aberta, a gente fala desses encontros, desses eventos entre os corporates e as startups e que geram negócios, né? Qual que é a importância disso para esse mundo, para esse empreendedorismo inovador no Brasil? Gerar negócio, contrato assinado. Tem muita gente que pergunta como que você pode fomentar um ambiente de inovação. Eu falo que se a inovação não está na mão das pessoas, não é inovação, é ficção. Só é inovação quando muda a nossa vida. E a grande empresa trabalhar como startup, a grande empresa ser cliente daquela startup, a startup atender a grande empresa, faz com que a inovação chegue mais rápido no mercado e impacte o nosso dia a dia. Em última instância, impacta a pessoa, o consumidor, o usuário, o cidadão, todo né? mundo. Gera valor. Eu gosto de falar que valor é que nem fogo. Porque fogo, ele vai se expandindo, né? Ele vai pegando onde for. Então, assim, a partir do momento que sai aquela faísca, o fogo começa a se espalhar. Desde que você tenha um ambiente que propicie isso. E Flávio, nós estamos em 2023, você que começou em 2008, já viu aí várias crises, vários momentos de disrupção tecnológica e tal. O que você diz para esse ano? A gente estava conversando um pouquinho aqui atrás e você estava falando, 2023 é um ano histórico, né? 2023 para mim é um ponto de inflexão na humanidade, porque a humanidade tem acesso a ferramentas que mudam o potencial do ser humano. Agora é a melhor época para empreender, sempre vai ser a melhor época para empreender, porque sempre vão existir problemas para serem solucionados. A vantagem hoje, se a gente for comparar ao longo da história, lá no começo dos anos 2000, no primeiro boom da internet, você tinha que comprar um servidor, custava caro empreender. Depois, nos anos 2000, 2010, com o advento da nuvem, ficou mais barato. Agora, com essa gama de ferramentas que a gente tem, ficou muito mais rápido, muito mais barato, muito mais eficiente. O que é uma vantagem e é uma desvantagem ao mesmo tempo. Porque é uma vantagem, porque se você tem uma ideia, você consegue tangibilizar, realizar aquela sua ideia mais rápido e mais barato. A desvantagem é que a ferramenta está disponível para todo mundo. Então, a competição também é maior. Vai se destacar aquele empreendedor que realmente for resiliente, arregaçar as mangas e fazer com velocidade. Você tem vários chapéus, né? Você estava falando sim, desde 2008, mas assim, queria saber o que você está fazendo agora, exatamente, e lembrando que você em 2012 foi eleito Most Creative People... Most Creative People in Business pela Fast Company, pela em 2012. Fast Company. Então, quer dizer, você vai incrível. trocando o chapéu, mas assim, e ganhando títulos e reconhecimentos que te colocam num lugar... privilegiado de observação desse mercado, né? Mas sabe por quê? Eu falo que existe uma característica que hoje ela é essencial para todo mundo, que é a curiosidade. E eu sempre tive essa curiosidade aguçada. A gente estava falando antes da gente começar a gravar sobre mecânica quântica, física quântica. Essa curiosidade é uma coisa linda. E como o mundo ele muda muito rápido, a gente não vai conseguir acompanhar tudo que está acontecendo no mundo. Só que se a gente tem curiosidade, a gente pega um assunto que a gente gosta, vai lá, estuda e talvez em algum momento você vai ligar aqueles pontos e vai gerar valor. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha carreira como empreendedor é essa questão da rede, essa questão do networking. É aquilo que eu falei, em 2010 eu lancei um evento, o BR New Tech, eu com a Bed, com o IN, com o Marco, um evento para conectar pessoas, conectar o empreendedor, investidor. O Cubo, o meu discurso do Cubo, quando eu desenho o Cubo, era um local de conexão. Conexão entre empreendedor com empreendedor, empreendedor com investidor, empreendedor com universidade, empreendedor com grande empresa. As conexões, elas são muito importantes, porque são valiosas, porque é a ferramenta que você como pessoa você tem para conseguir gerar valor para você, para sua empresa e para a sociedade no final das contas. Flávio, super obrigada por esse papo aqui que a gente teve na Fast Company. Espero que você venha mais. Com certeza. Sempre que me convidarem eu vou estar por aqui. Obrigada. Obrigado pela entrevista.